Pomba 7 passos bíblicos para tomar decisões certas. O sétimo passo, a paz que excede o entendimento. A chuva caía suave sobre os telhados de barro de Betel, enquanto Elias, com as mãos ainda trêmulas, fechava o pequeno livro de couro que guardava as anotações de seu mestre, o velho rabino Simeão. As palavras gravadas ali não eram apenas tinta sobre pergaminho, eram faróis em meio à tempestade que há meses assolava sua alma. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, lia-se em uma das páginas, sublinhado com uma mancha de azeite, vestígio de uma noite em que as lâmpadas queimaram até o amanhecer. Ele havia seguido os 6 passos com a disciplina de um peregrino no deserto: buscará a Deus em oração, consultar as Escrituras até que os versos se tornassem carne em seus ossos, buscará conselho dos anciãos, examinar as circunstâncias com olhos de águia, ponderar as consequências como um mercador que pesa ouro, e, por fim, render a sua vontade como um servo diante do trono. Mas era o 7º passo aguardar a paz que agora o desafiava. Porque a paz não viera. Ao contrário, uma inquietação crescia dentro dele, como um rio subterrâneo prestes a romper a terra. A decisão que precisava tomar não era simples: deixar Betel, a cidade que o criará, o poço onde sua mãe lhe ensinara a beber água com as próprias mãos, os caminhos empoeirados onde brincara de ser Davi enfrentando Golias com um bastão de oliveira. O chamado, porém, era claro: vai para o norte, além das montanhas de Gilboa, onde as águas do Jordão se dividem como um véu. Lá, edificarás o que foi quebrado. Mas como ter certeza? Elias olhou pela janela estreita do quarto que ocupava acima da sinagoga. Lá embaixo, o mercado fervilhava, vendedores de especiarias gritando preços, crianças correndo entre os pés das cabras, mulheres tecendo cestos à sombra das tamareiras. Tudo parecia igual, mas nada era. Porque ele já não pertencia àqueles ritmos. O chamado o havia marcado como um selo quente em cera. Foi então que a porta rangeu. Uma figura encapuzada entrou, trazendo consigo o cheiro de chuva e lenha queimada. Era Raquel, a filha do oleiro, cujos olhos verdes como azeitonas maduras sempre pareciam ver mais do que as palavras diziam. Você ainda está aqui? Ela observou, sem pergunta, sem julgamento. Elias não respondeu. Não havia o que dizer. Raquel aproximou-se e colocou sobre a mesa um pequeno vaso de barro, ainda úmido da roda. Era simples, sem adornos, mas perfeito em sua imperfeição. Meu pai diz que a argila sabe quando está pronta para ser moldada. Se a gente força antes da hora, ela racha. Se espera demais, endurece. Elias tocou a superfície lisa do vaso. Entendeu. Naquela noite, enquanto o resto de Betel dormia, ele desceu até o poço onde sua mãe lhe ensinara a beber. A água estava fria e doce, como sempre. Mas desta vez, quando ele mergulhou as mãos, não foi para saciar a sede, e sim para selar uma promessa. Aqui deixo o que conheço. Leva-me onde tu estás. E então, como um suspiro após um longo silêncio, veio a paz. Não como uma resposta, mas como uma presença. Não como uma certeza, mas como uma mão firme segurando a sua. Elias sorriu no escuro. Não porque tudo estivesse claro, mas porque, pela primeira vez em meses, não precisava enxergar o caminho inteiro, bastava dar o próximo passo. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol beijaram as colinas de Gilboa, Elias já estava a caminho. Nas costas, levava apenas um saco com pão, um odre de água e o pequeno livro de couro. No coração, carregava algo mais pesado e mais leve que qualquer carga: a certeza de que, às vezes, a decisão certa não é aquela que eliminamos todas as dúvidas, mas aquela que abraçamos apesar delas. E o vento, como se soubesse, soprava a seu favor. O caminho serpenteava entre rochas cinzentas e arbustos ressecados, mas Elias não sentia o cansaço. Cada passo era uma oração sem palavras, um diálogo mudo com aquele que, agora, ele sabia estar presente mesmo na ausência de sinais. O sol subia lento, pintando de ouro as bordas das nuvens, como se o céu também respirasse alívio. Ao meio-dia, chegou à pequena aldeia de Engedi, onde as cabras pastavam entre figueiras e as crianças corriam descalças pelas ruas poeirentas. Uma mulher de rosto sulcado pela idade e pelos ventos do deserto ofereceu-lhe água fresca de um cântaro de barro. Elias bebeu, agradeceu com um gesto, e quando ela perguntou se buscava abrigo, ele apenas balançou a cabeça. Não era ali que deveria parar. Seguiu até as cavernas nas encostas, onde a sombra era densa e o silêncio, quase tangível.
Sentou-se à entrada de uma gruta, as pernas cruzadas sobre a terra fria, e abriu o livro de couro. Os caracteres, desgastados pelo tempo, falavam de promessas antigas, de aliança e de um Deus que não se deixava aprisionar em templos nem em fórmulas. Elias passou os dedos sobre as palavras, como se pudesse tocá-las além do papel. Foi então que ouviu o som. Não era o vento, nem o farfalhar das folhas secas. Era uma melodia suave, quase imperceptível, como se alguém dedilhasse uma lira em algum lugar além das rochas. Elias ergueu a cabeça, atento. A música não vinha de nenhum ponto específico, parecia brotar do próprio ar, envolvente e familiar. E, de repente, ele soube, não era uma canção para ser ouvida, mas para ser lembrada. Fechar os olhos foi como mergulhar. As notas o levaram de volta a um tempo que precedia sua própria memória, uma época em que o mundo era novo e as palavras ainda tinham o peso do sopro que as criará. Por um instante, Elias não foi mais o profeta fugitivo, nem o homem atormentado pela dúvida. Foi apenas uma criança deitada na grama, ouvindo histórias ao pé de uma fogueira, enquanto as estrelas piscavam como olhos curiosos. Quando abriu os olhos novamente, a música havia cessado. Mas algo permanecia, um calor no peito, uma certeza que não precisava de provas. Ele guardou o livro, levantou-se e seguiu adiante, não porque tivesse um destino claro, mas porque agora entendia que o caminho era, ele mesmo, a resposta. À noite, enquanto o deserto se vestia de escuridão e as primeiras estrelas acendiam seus lampiões, Elias encontrou um poço abandonado. A água, embora turva, ainda refletia a luz do céu. Ao se inclinar para beber, viu seu próprio rosto distorcido pela superfície irregular, mas, por um segundo, julgou ver outro rosto sobreposto ao seu. Um rosto que sorria. Recuou, surpreso, mas o reflexo já se dissipara. Talvez fosse apenas o jogo da lua nas águas. Ou talvez não. Elias não teve medo. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu a necessidade de entender. Apenas sorriu de volta ao poço, como se cumprimentasse um velho amigo, e seguiu viagem. O vento, como sempre, soprava a seu favor. A areia, fina e traidora, deslizava entre os dedos de Elias enquanto ele caminhava. Não havia pressa, nem meta além do próximo passo. O deserto, que outrora lhe parecerá um labirinto sem saída, agora revelava sua verdadeira natureza, um espaço vasto o suficiente para conter todos os seus silêncios. Na manhã seguinte, avistou ao longe as ruínas de um povoado esquecido. As paredes de barro, corroídas pelo tempo, ainda guardavam a memória de vozes que há muito se calaram. Elias entrou sem hesitar, pisando sobre mosaicos desbotados que contavam histórias em línguas que ninguém mais decifrava. No centro da praça, uma figueira retorcida oferecia sombra e figos secos, duros como pedras, mas doces ao paladar. Sentou-se à sua sombra e mastigou lentamente, observando um corvo que o espiava do alto de um muro desmoronado. O pássaro, negro como a noite anterior, inclinou a cabeça como se o reconhecesse. Elias atirou-lhe um figueiro, e o corvo, após um momento de hesitação, voou até ele, bicando a oferta com delicadeza. Também você, então, murmurou Elias, passando os dedos pelas penas brilhantes da ave. Um viajante sem rumo. O corvo não respondeu, mas não voou embora. Ficou ali, como se aguardasse algo. Ou alguém. Quando o sol começou a declinar, Elias retomou a caminhada, e o corvo seguiu, traçando círculos no céu antes de pousar em seu ombro. Não era um peso, mas uma presença. Uma companhia que não exigia palavras. À medida que a noite caía, o deserto ganhava vida própria. As dunas pareciam respirar, e o vento carregava sussurros que poderiam ser eco de vozes antigas ou apenas o som do nada se desdobrando. Elias não se importava. Caminhava, e o corvo, agora seu sombra alada, mantinha-se próximo. Foi então que avistou uma fogueira à distância. Não uma chama solitária, como as que ele mesmo acendia, mas um fogo vivo, alimentado por mãos que não eram as suas. Alguém cantava, uma melodia baixa e gutural, em uma língua que soava como areia sendo peneirada pelo vento. Elias aproximou-se sem pressa, o corvo voando à frente como um mensageiro. Junto ao fogo, um homem velho, envolto em mantos esfarrapados, assava um peixe espetado em um galho. Seus olhos, claros como o quartzo, brilharam ao vê-lo. Você chegou, disse o velho, como se o esperasse havia anos. Sente-se.
A noite é longa, e o deserto não gosta de quem caminha sozinho. Elias obedeceu. O corvo pousou no chão, próximo às chamas, e o velho lhe atirou um pedaço de peixe, que a ave devorou com voracidade. Ele é seu agora, comentou o velho, observando a cena. Ou você é dele? Não há muita diferença. Elias não perguntou o que aquilo significava. Aceitou o pedaço de peixe que lhe foi oferecido e comeu em silêncio, saboreando o sal e a fumaça. O velho sorriu, revelando dentes amarelos pelo tempo. Você não pergunta nada, notou. Isso é bom. As perguntas são como grilhões. Elas prendem você ao que já sabe, ou ao que acha que precisa saber. O fogo estalou, lançando faíscas para o céu. O corvo, saciado, voou até o ombro de Elias e ali ficou, aquecido pelo calor das chamas. Eu vi você no poço, disse o velho, de repente. Ou melhor, vi o que você viu. Elias não se surpreendeu. Apenas assentiu, como se aquecesse a uma verdade óbvia. E você? Perguntou o velho, embora sua voz não fosse de quem espera uma resposta. O que viu? Elias olhou para as chamas, onde as sombras dançavam em formas que poderiam ser qualquer coisa. Ou nada. Viu o que sempre esteve lá, respondeu, finalmente. E o que sempre estará. O velho riu, um som seco como cascas de árvore se partindo. Então você entende, disse. Isso é raro. Elias não sabia ao certo o que entendia, mas isso não importava. O deserto, o corvo, o velho junto ao fogo, tudo parecia parte de um mesmo tecido, urdido por mãos invisíveis. Ele não precisava desvendar o padrão. Bastava saber que estava ali, entrelaçado aquilo tudo. Quando a madrugada chegou, o velho já dormia, enrolado em seus farrapos. Elias cobriu-o com um pedaço de pano que encontrou entre as ruínas, um gesto que não era caridade, mas reconhecimento. Depois, com o corvo ainda pousado em seu ombro, afastou-se da fogueira que agora se reduzira a brasas. O vento soprava mais forte, como se anunciasse algo. Ou talvez apenas soprasse, como sempre soprara, indiferente aos homens e suas buscas. Elias seguiu em frente. Não porque houvesse um lugar para onde ir, mas porque o caminho, de algum modo, o chamava. E ele, pela primeira vez, ouvia. O caminho que sussurra. O deserto não era silencioso. Quem o dizia não havia prestado atenção. Havia o farfalhar das dunas, o estalar dos galhos secos, o assobio do vento entre as fendas das rochas. E, às vezes, quando o ouvido se afinava com a noite, um murmúrio mais profundo, como se a própria terra respirasse palavras antigas. Elias caminhava com o corvo ainda pousado em seu ombro, as garras afundando levemente na túnica desgastada. O pássaro não voava, não se mexia, como se também esperasse por algo. Ou por nada. Talvez o corvo soubesse que, no deserto, esperar e não esperar eram a mesma coisa. O vento trouxe um cheiro novo, umidade. Não a umidade fresca dos rios, mas algo mais denso, como o hálito de uma coisa viva enterrada há muito tempo. Elias parou. À sua frente, entre duas dunas, uma fenda se abria na terra, tão estreita que quase passará despercebida. Não era uma rachadura comum, as bordas eram lisas, como se tivessem sido cortadas por mãos precisas. E de seu interior, um brilho pálido, azulado, pulsava em ritmos irregulares. O corvo ergueu a cabeça. Seu olho, negro e profundo, refletiu a luz por um instante, como se reconhecesse aquilo. Elias não hesitou. Ajoelhou-se e escavou a areia com as mãos, alargando a abertura. A terra cedia com facilidade, como se estivesse esperando por ele. Logo, a fenda se tornou um poço raso, e no fundo, semi-enterrada, uma pedra lisa, do tamanho de um punho, emitia aquele clarão frio. Ele a pegou. O contato queimou não como fogo, mas como gelo, uma dor aguda que subiu por seu braço e se espalhou pelo peito. Visões atropelaram sua mente, um homem de barba branca, não o velho da fogueira, mas outro, mais antigo, com olhos que ardiam como brasas, numa cidade de torres negras, onde sombras se arrastavam sem corpos, um corvo maior, tão grande que sua asa cobria o sol. Elias caiu de joelhos. A pedra pulsava em sua mão, e ele soube, sem que ninguém lhe dissesse, que aquilo era um fragmento. De que, não importava. Importava que era seu. Ou que ele era dela.
Quando a visão passou, o deserto estava mais silencioso do que antes. Até o vento pareceu conter a respiração. O corvo, porém, moveu-se pela primeira vez em horas. Saltou do ombro de Elias e pousou na areia, diante dele. Então, com um movimento lento, inclinou a cabeça e bicou a pedra. Um som ecoou, não um grasnido, mas algo entre um canto e um lamento. A pedra respondeu, vibrando contra a palma de Elias. E então, como se um véu fosse rasgado, ele viu. Não com os olhos, mas com algo mais profundo. Virou-se e olhou para trás, na direção de onde viera. Lá, além das dunas, a fogueira do velho ainda ardia, fraca, mas persistente. E ao seu redor, não um, não dois, mas dezenas de corvos se reuniam, imóveis, como sentinelas. O velho não estava mais enrolado nos farrapos. Estava de pé, olhando para Elias, e mesmo àquela distância, seus olhos brilhavam com a mesma luz azulada da pedra. Elias entendeu. O velho não era um homem. Ou não era apenas um homem. Era um guardião, um daqueles que ficam à espera nos lugares onde o mundo se dobra, onde as coisas esquecidas ainda respiram. E o corvo em seu ombro, o mesmo que agora bicava a pedra, era seu guia. Ou seu carrasco. Ou ambos. Você sempre soube, disse Elias, mais para si mesmo do que para o pássaro. O corvo não respondeu. Não precisava. Elias guardou a pedra no peito, contra a pele. O frio se espalhou, mas desta vez não doeu. Era como se algo que estava quebrado dentro dele finalmente se encaixasse. Levou a mão ao ombro, esperando encontrar o corvo, mas o pássaro já havia voado. Seguiu seu voo com os olhos e viu que ele se dirigia para o velho. Ou para o que o velho realmente era. O vento voltou a soprar, mais forte agora, como se empurrasse Elias para frente. Ele não resistiu. Caminhou, não em direção ao velho, mas além dele, para onde as dunas se curvavam como costas de gigantes adormecidos. Não havia mais dúvidas, nem medos. Havia apenas o caminho, e a certeza de que, no fim dele, não haveria respostas, apenas mais perguntas, mais portas, mais pedras que ardiam com memórias não suas. E isso bastava. Quando o sol nasceu, o deserto estava vazio. A fogueira se apagara, os corvos haviam desaparecido, e o velho, se é que algum dia esteve ali, não deixará vestígios. Só restavam pegadas na areia, marcando o caminho de um homem que seguirá em frente porque, pela primeira vez, ouvirá o chamado. E o chamado, como sempre, era apenas o início. O caminho além das dunas. As pegadas de Elias afundavam na areia como cicatrizes recentes, mas o vento, incansável, já começava a apagá-las. Ele não olhou para trás. Não havia nada para ver, além da vastidão que agora parecia respirar junto com ele. O deserto não era um lugar morto, era um ser antigo, paciente, que guardava segredos não para esconder, mas para revelar apenas àqueles que soubessem ouvir. E Elias, finalmente, aprenderá a ouvir. O velho não era um homem. Não era sequer um espírito no sentido que os viventes compreendiam. Era algo mais antigo que a memória, mais profundo que o tempo. Um eco. Não de uma voz, mas de uma escolha, aquela que todos, em algum momento, são forçados a fazer, seguir adiante ou ficar para trás. Ele aparecia para os perdidos, para os que carregavam perguntas como fardos, para os que, sem saber, já haviam começado a resposta simplesmente ao caminhar. Elias não entendia isso ainda. Mas sentia. À medida que as dunas se transformavam em rochas esculpidas pelo vento, ele encontrou os primeiros sinais de que não estava sozinho. Não eram pegadas, nem vozes, mas algo mais sutil, o cheiro de fumaça antiga, não de fogueira, mas de algo queimado há séculos e ainda assim persistia. As pedras, antes inertes, agora pareciam murmurar quando ele as tocava. Algumas estavam quentes, como se guardassem o calor de mãos que as haviam segurado muito antes de ele nascer. Foi então que viu a primeira porta. Não era de madeira nem de metal, mas de pedra lisa, tão integrada à parede do cânion que só a sombra projetada pelo sol nascente a delatava. Não havia dobradiças, nem fecho, apenas um sulco no formato de uma mão. Elias hesitou. Sabia, sem saber como, que aquela não era uma entrada comum. Era um limiar. Ele pressionou a palma contra a pedra. O mundo não tremeu. Não houve som, nem luz.
mas algo dentro dele, algo que não era seu, despertou. Uma memória que não pertencia a Elias, mas que agora faz parte dele, a imagem de um homem, ou algo parecido com um homem, curvado sobre um fogo que nunca se apagava. O homem, se é que era um homem, olhava para ele com olhos que eram poços sem fundo, e sussurrava palavras que não eram palavras, mas sim verdades nuas, cruas, impossíveis de serem traduzidas. Você já sabe o que precisa fazer. Elias retirou a mão. A porta continuava lá, mas agora ele via além dela. Não um cômodo, não um corredor, mas uma escolha. Atravessá-la significaria deixar para trás não apenas o deserto, mas também a última parte de si que ainda se agarrava ao mundo que conhecia. Significaria tornar-se, também, um eco. Ele respirou fundo. O vento, como sempre, esperava. Eu sei, murmurou. E atravessou. O outro lado. Não havia sol do outro lado. Não havia areia, nem céu, nem horizonte. Havia apenas um espaço que se estendia em todas as direções, não vazio, mas cheio de possibilidades, de caminhos que nunca foram percorridos, de vidas que poderiam ter sido. Elias sentiu, pela primeira vez, o peso de todas as escolhas que não fez, de todas as palavras que não disse, de todos os medos que o paralisaram. Mas não havia dor nesse peso. Havia apenas compreensão. O velho estava ali. Ou melhor, estava em toda parte. Não como um homem, mas como a própria tessitura daquele lugar. Sua voz não veio de um ponto específico, mas de dentro da própria existência de Elias. Você entende agora? Elias não precisou responder. Ele sabia. O velho não era um guia, nem um juiz. Era um espelho. Mostrava a cada um o que eles já carregavam dentro de si, mas não conseguiam ou não ousavam ver. Eu não tenho mais perguntas, disse Elias, e pela primeira vez, era verdade. O velho, que nunca fora velho, nem novo, nem qualquer coisa que pudesse ser nomeada, sorriu. Não com os lábios, mas com o próprio ar, com a luz que não estava lá, com o silêncio que era, afinal, a resposta. Então você está pronto. Elias sentiu algo se desprender dele. Não era sua alma, nem sua memória. Era o lastro daquilo que o mantinha preso à ideia de que precisava de respostas, de que havia um fim para a busca. Agora, ele via, a jornada não terminava. Ela simplesmente se transformava. Quando ele voltou a abrir os olhos, estava deitado na areia. O sol estava alto, queimando sua pele. As dunas se estendiam ao redor, imutáveis. Não havia portas, nem cânions, nem velhos misteriosos. Mas Elias não era mais o mesmo. Ele se levantou, sacudiu a areia das roupas e começou a caminhar. Não em direção a nada em específico. Simplesmente caminhava. Porque agora entendia que o chamado não era um destino, era o próprio ato de seguir em frente. E o deserto, infinito e paciente, caminhava com ele.